Oi, pessoal, boa tarde. Bem-vindos aqui a essa sessão sobre como criar uma cultura de máquina de vendas no Case Startup Summit 2020. Meu nome é Daniel Ho, sou Head de Marketing da Salesforce para a América Latina. Nós somos aí orgulhosos apoiadores do evento, mantenedores da B Startups. A gente é apaixonado pelo ecossistema de empreendedorismo e de inovação no Brasil e a gente adora compartilhar conhecimento com vocês. Então, eu estou aqui hoje com a Leonela, com o Sean, e a gente vai bater um papo bem bacana, animado, motivado, sobre essa ideia de criar uma cultura de vendas e de criar uma cultura que permita você ter uma máquina de vendas. E tudo começou na Salesforce com uma ideia, assim como vocês aqui hoje participando, a maior parte de vocês são uma startup, algumas são corporates, mas todo negócio começa com uma ideia, com um grande sonho. E o nosso era bem simples, a gente achava que software deveria ser algo tão simples quanto comprar um livro na Amazon. Veja que interessante aqui. Em nenhum momento a gente falou de cloud, em nenhum momento a gente falou de nuvem, em nenhum momento a gente falou de CRM. Aplicar software para o usuário. Então, nosso foco sempre foi Customer Experience, User Experience. E a gente fez isso bem, né? Estou compartilhando aqui com vocês podem ver a tela do primeiro Salesforce. Para quem é mais velho, assim como eu, ele é igualzinho ao Amazon, né? O Amazon lá atrás que tinha lá os tabs, né? Então, você tem ali os tabs do CRM, Home, leads, contatos, oportunidades, né? Então, essa é uma primeira lição aqui hoje. Quando você for copiar, copie bem, né? Então, a gente fez isso direitinho. Mas outra coisa que eu gosto de compartilhar aqui é essa foto do nosso primeiro escritório. Todo bom escritório de uma empresa que começa, ou de uma startup, tem que ser ou numa garagem, ou no apartamento, ou na casa de alguém, né? No nosso caso, era nesse apartamento ali em Telegraph Hill, que é um bairro em São Francisco, e tem ali a bagunça, os computadores, é pequenininho, mas tem uma foto do Dalai Lama. Por quê? Porque é algo importante na nossa cultura, é algo autêntico da nossa cultura. Quando o Mark, que é um dos nossos cofundadores, pensou na Salesforce, ele teve essa sacada quando ele estava fazendo um sabático, quando ele estava fazendo um retiro no Havaí, no Oriente, e aí ele se inspirou conversando com alguns gurus de meditação, de que ele podia criar uma empresa que unisse cultura, que unisse filantropia com tecnologia. Então eu trago isso para vocês porque cultura é algo que tem que estar presente desde o dia 1, desde o começo da sua empresa. Mas a gente teve que resolver um monte de problema nesse caminho, né? Acho que um deles, como eu falei, foi esse de cultura, como criar um modelo filantrópico para a nossa empresa. Esse modelo virou o modelo 111. Várias startups têm adotado ele virou algo independente da Salesforce. Quem tiver interesse pode ir em pledge1%.org. Lá você baixa gratuitamente todos os templates para colocar esse modelo na sua startup. Ele é um modelo de cultura corporativa onde você permite aos seus colaboradores que retribuam para as comunidades. Bom, a gente teve que criar uma App Store corporativa também, isso foi algo muito bacana. Você ter a ideia de que a sua empresa, muitos no Brasil hoje têm um modelo de negócio de software as a service, como que você cria um ecossistema e cria um mercado que é maior do que você mesmo. Uma ideia é uma loja corporativa, onde as pessoas outras empresas podem desenvolver aplicativos e aumentar o seu ecossistema. Outra coisa muito legal foi todo esse economics, né, do modelo de negócios de assinatura. Hoje em dia é super comum, eu faço mentoria na Endeavor, toda vez que eu vou bater um papo com uma startup que está no modelo de software as a service, eles já chegam todos equipados, né? O meu CAC, o meu LTV, isso daí tudo teve que ser desenvolvido. No começo a gente não entendia ainda como é que eu pegava um modelo de negócios de assinatura. Qual que é a importância de churn, qual que é a importância de Customer Success. E até falando em Customer Success, a gente teve que ajudar a criar essa disciplina. O que significa Customer Success? O que é isso? Quem são os papéis importantes? CSM, um PSM, ter um time de renovação, ter um time de cross-sell e upsell, né? Então foram vários aprendizados que a gente teve. Mas realmente acho que o maior aprendizado que a gente teve é esse de cultura, de que ter uma cultura corporativa forte é a coisa mais importante na sua startup. Tem uma frase famosa aí no mercado, né, que cultura come estratégia no café da manhã ou no almoço, alguns dizem que é do Peter Drucker, outros dizem que não é, mas enfim, sendo ou não dele, a gente usa muito essa frase aqui na Salesforce. Por quê? Cultura é um ambiente no qual a sua estratégia se desenvolve. Não adianta você ter uma estratégia de vendas super bem definida se você não tem uma cultura de vendas na sua empresa. Se as pessoas não entendem a regra do jogo, não sabem como que elas fazem para ser promovidas, ou quando que elas podem ser demitidas, ou como que eu ganho dinheiro aqui, qual que é a regra do jogo para eu ficar milionário. Então, a primeira coisa que você tem que ter é uma cultura forte. Essa cultura forte vai amarrar a sua estratégia e vai amarrar a sua cultura de vendas. Como que eu faço uma operação de vendas com metodologia, com disciplina, com ciência? Então, o que a gente enxerga em cultura aqui? Por que a gente acha que ela é o componente mais importante da sua startup? Primeiro porque
é o que vai definir a sua identidade conforme você crescer. Se você está aqui no Case, se você está aqui no Startup Summit, é porque você quer crescer exponencialmente rápido. Pô, isso é super legal, mas isso vai gerar várias dores na sua empresa. Uma delas é você perder a sua identidade. Então, quando você tem uma cultura forte, uma cultura bem definida, você amarra a identidade da sua empresa. Aqui na Salesforce, a gente tem uma frase que a gente usa que é Stay us as we grow. Como é que a gente fica nós mesmos enquanto a gente cresce? Eu entrei aqui, a gente era mais ou menos 6 vezes menor em receita. E eu vejo que os principais elementos estão aqui ainda. Né? A gente sextuplicou em tamanho, tem 5 vezes mais funcionários, mas os elementos da cultura estão aqui, estão fortes. Todo mundo que entra quer fazer filantropia, quer retribuir para a comunidade. Todo mundo que entra entende a importância de customer success, entende a importância de igualdade. Então esse é um primeiro ponto. Segundo ponto, a cultura é o ambiente no qual você toma decisões. Qual que é o freio da sua ambição de crescimento? Pô, tá bom, eu tô aqui no Case, eu quero saber sobre Growth Hacking, eu quero crescer. A nossa sessão aqui é sobre isso, é sobre cultura de máquina de vendas. Isso é tudo maravilhoso, mas o que você vai usar para frear decisões? Tem várias decisões que talvez não sejam as melhores. Quando eu digo melhores, eu digo do ponto de vista do cliente, do ponto de vista dos seus valores. Eu dou um exemplo aqui na Salesforce, quando a gente começou a montar a operação local, um monte de gente procurou a gente falando, pô, vocês estão vindo, vamos trocar leads, eu tenho um monte de lead que vai ser importante para você crescer. Só que, poxa, eu nunca tinha pedido autorização para os meus clientes para fazer isso. Poderia ter feito, né? Lá em 2014, não tinha lei de proteção de dados, não tinha lei de privacidade, mas não fizemos, porque o nosso principal elemento é confiança. A coisa mais importante para a gente na Salesforce é a confiança dos nossos clientes na gente. Então, isso é um freio para o nosso crescimento. Poderia ter crescido mais, mas não cresci. E, finalmente, o que torna a sua empresa única? O que só você tem? O que só você faz? Né? Que coisas que definem bem isso? E, no nosso caso, a gente chama isso da cultura Aloha. Né? O que é essa cultura Aloha? É uma cultura de diversão, mas é uma cultura de entrega. Muita gente entende errado isso. Pô, vou trabalhar na Salesforce, vou ficar jogando pebolim com o chão o dia inteiro. Não é isso. A gente tem diversão, a gente entende o valor de diversão, a gente entende o valor de celebrar, de comemorar, mas a gente entende que é entrega. É uma cultura de sucesso, é uma cultura de trabalho em equipe, mas de accountability. Eu não me escondo num time. Eu estou num time para fazer a minha parte para que tudo dê certo. É uma cultura de responsabilidade. Como eu falei, é o arcabouço das decisões que a gente toma. É sobre confiança, é sobre o sucesso do cliente. E, finalmente, é sobre coisas que só a gente faz. Voluntariado, valores de igualdade, inovação, coisas que a gente se identifica, né? E como é que você sabe que isso está funcionando? Eu adoro isso daqui. O Glassdoor é super conhecido, é um site onde os funcionários podem fazer comentários, dar opiniões sobre a sua empresa. E o Glassdoor fez um ranking super bacana de empresas que dão benefícios fora do comum, né? E a Salesforce entrou nessa lista, né? Então, que benefícios os funcionários da Salesforce reconhecem como fora do comum? Será que é ter um escritório legal? Será que é ter comida de graça? Será que é ter um café diferente? Não, dá uma olhada aqui, ó. O que os funcionários da Salesforce falam? Olha, o que eu reconheço na Salesforce que é importante para mim é ter $1.000 por ano para doar. Salesforce faz um donation match para uma organização sem fins lucrativos que você escolhe e poder fazer VTO. VTO são dias que você tira para fazer voluntariado, onde a empresa não desconta isso do seu salário. Então, eu posso amanhã, terça-feira, dizer que eu vou passar o dia inteiro fazendo um voluntariado para uma causa minha e eu posso ir lá sem perder esse dia de trabalho. Né? Então, vejam que bacana, né? Os funcionários reconhecem a importância disso e colocam isso externamente. Né? Então, cultura define a sua empresa e a sua identidade. Mas tem um outro aprendizado fundamental, né, uma vez que você definiu essa cultura, que é você entender que prospecção é uma ciência. Muita gente ainda não pegou isso, né? Então, quando a gente fala, pô, qual que é o segredo da Salesforce? Como é que vocês conseguem crescer consistentemente por tanto tempo? É entendendo que prospecção é uma ciência, né? E aí eu coloquei aqui 2 imagens que eu acho interessantes. Uma delas é eu aqui com o nosso glorioso amigo Aaron Ross, né? O Aaron trabalhou na Salesforce, ajudou a criar o conceito de BDRs, que a gente vai bater um papo sobre ele daqui a pouquinho, com a Leonela e com o Sean. E ele escreveu o livro Receita Previsível, que é a ideia de você criar uma máquina de prospecção, de você ter previsibilidade na sua receita, inclusive no canal outbound, né? E aqui a gente vai compartilhar agora, então, um pouco sobre isso. Como que a Salesforce usa isso internamente. Então, é isso que a gente quer compartilhar para vocês aqui hoje. Primeiro, essa ideia importante de cultura. E segundo, e super importante, é como que você usa os aprendizados da Salesforce para implementar isso na sua empresa. Então, vou passar agora a palavra para o Sean e para a Leca. Sean, Leca,
É com vocês, vamos lá. Obrigado, Dani. Bom, gente, eu gostaria de começar minha apresentação hoje para falar um pouco do Career Path que a gente tem em Sales Development na Salesforce. Tá? A gente tem o BDA, o SDR e o BDR. Tá? Por que eu gosto de mostrar isso? Eu gosto de mostrar isso porque quando alguém entra em qualquer empresa, é bom saber qual é o seu próximo passo na carreira, tá? E o que ele ou ela precisa fazer para chegar lá. E a gente deixa isso muito claro na Salesforce. A gente também tem um tempo médio para cada role. Obviamente depende de performance, depende dos business needs, mas é bem claro quando o profissional entra na Salesforce, na área de Sales Development, o que ele precisa fazer para crescer. Tá? Então, a parte de Sales Development, só para deixar bem claro aqui, gente, é BDA, SDR e BDR, nessa ordem. Eu vou falar agora de BDA e SDR, tá? E depois a Leca vai falar de BDR. Account Executive é tipo a meta máxima de todo mundo que entra em Sales Development. Tá? E a pessoa que entra em Sales Development não precisa necessariamente entrar com BDA e depois fazer o caminho todo. Sim, há contratações externas, sim, que vão direto para SDR, que vão direto para BDR, mas a gente vê que também os que vêm lá de BDA cria esse DNA 100% Salesforce, sem vício de outra empresa, que a gente está vendo muitos casos de sucesso agora em diante. No próximo slide, eu vou explicar um pouco mais o que é o BDA, né, que você está ouvindo esses acrônimos, o que é o SDR, para vocês entenderem um pouco melhor sobre essas duas funções. Tá? Então, o próximo slide agora vai explicar um pouco em detalhe o que é cada um. Então, Dani, consegue passar o próximo? Ali. Aí, boa. Obrigado. Então, como eu falei agora nesse slide anterior, a gente é separado em 3 times, tá? O BDA, o SDR e o BDR. Quem é o BDA? Tá? O BDA é o nosso intern, é o nosso estagiário, é o nosso universitário que quer focar a carreira em vendas, quer começar essa carreira em vendas, tá? Então é muito legal esse programa no momento, porque a maior parte, digamos que 60% do time de SDRs para a Latam vem do time de BDA. Tá? Então, quando o SDR Manager ele olha para talento, primeiro ele olha interno, ele olha para BDA. Não precisa necessariamente ser uma contratação externa. Sim, é bom ter contratações externas. Por isso que a gente pede que 40% do time de SDR seja externo, para ter experiência de mercado. Mas também tem outro lado, que é a experiência operacional, os valores já embutidos pela Salesforce. Então, é muito legal que tem esse passo antes do SDR aqui na Salesforce. Tá? Então, é um programa de internship, como eu falei. Ele pode durar entre 6 meses a 1 ano. E o que o BDA faz? Ele trabalha muito próximo ao BDR. Tá? Ele faz contas, análise de contas, perfilamentos, ele ajuda o BDR a abrir portas nas empresas onde o BDR vai focar suas energias. Então, o BDR vai atacar, vai entrar em contato com uma certa empresa, o BDA entra e faz toda aquela análise backstage, aquele background knowledge sobre a empresa para que o BDR chegue mais preparado. Então, o dia a dia dele é definido mais ou menos 75% com os BDRs. Ele também faz uma parte com o SDR, afinal, o próximo passo é o SDR. Então, a gente tem um programa de mentoria muito legal, onde cada BDA tem um mentor SDR, onde começa a ensinar toda a parte inbound do negócio. E também a gente tem uma parte operacional, que é trabalhar próximo ao time de alianças com os leads de parceiro. Então, o BDA ele tem todo esse trabalho de prospecção, o trabalho operacional, ele já pega uns detalhes legais do role de SDR, isso o faz chegar mais preparado para a sua posição de SDR, que é o que eu vou falar agora. Gente, SDR é inbound. Pensa que qualquer lead que entrar para Salesforce é o SDR que vai lidar com o time. Tá? É um time, sim, que vem na maioria de BDA, mas também a gente contrata externamente. Normalmente a gente pede 2 anos de experiência de trabalho, não precisa ser vendas, tá? E eles fazem exatamente isso, tá? A gente lida com todos os leads inbounds. A gente tem um ditado muito legal aqui na Salesforce que o trabalho do SDR é transformar lead em magia. Tá? E o Daniel, obviamente, que é do marketing, gosta muito disso. Tá? A gente trabalha muito próximo ao time de marketing, tá? Porque, obviamente... vocês fazem super bem isso. Fazem super bem isso. Muito obrigado, muito obrigado. O nosso foco é pegar esses leads, tá? E eu vou falar um pouco disso no próximo slide, e transformar esses leads em oportunidades. Como a gente faz isso, eu vou explicar agora no próximo slide, tá? Então, como eu falei, nosso trabalho é qualificar oportunidades. Então, nesse slide aqui, eu gostaria que vocês pensassem que fosse um campo de futebol, tá? O marketing é a defesa, Sales Development é o meio de campo,
e sales, que são executivos, que são responsáveis por fechar as contas, ou seja, marcar os gols, são os atacantes. Tá? Então, o marketing, por sua vez, o que eles fazem? Tá? Eles eles trazem os leads para os SDRs. Eles são tipo nossa fonte de comida. Sem eles, a gente passa fome. Então, é muito importante ter esse alinhamento muito forte com o marketing. Tá? Então, todas essas lives que a gente faz, eventos, webinars, campanhas, até ligações pelo 0800, são trabalhos feitos pelo marketing para atrair esses leads para o time de SDR. Tá? Feito isso, agora eu vou passar um pouco de tempo explicando o nosso processo. Não é tão simples chegar ao SDR e simplesmente ligar e tentar gerar o lead, tentar gerar uma oportunidade. Tá? A gente tem uma série de passos que a gente precisa obedecer para que seja um processo eficiente, profissional e eficaz. Tá? Então, o primeiro deles é o dedupe. Tá? O que é um dedupe? Gente, quando entra um lead, a gente precisa ter certeza que não tem mais alguém trabalhando nesse lead, que não tem outro SDR trabalhando nesse lead, que não tem um BDR trabalhando nesse lead, que não tem uma oportunidade aberta já com o executivo. Tá? Então, a gente tem que entrar e fazer um trabalho operacional de find duplicates. A gente faz um dedupe pela nossa org, pelo nosso sistema, para ver se já tem alguém trabalhando aquele lead e, na verdade, trabalhando aquela conta. Porque se tiver, a gente passa esse lead para a pessoa responsável, sendo ele SDR, BDR ou AE. Tá? Fast engagement e consistent persistence, eu vou falar no próximo slide, que é uma maneira muito importante de chegar no lead rápido, tá? E nunca desistir daquele lead. Tá? A gente tem números muito legais que mostram que quanto mais rápido a gente chegar no lead, mais chance temos de converter aquele lead em uma oportunidade. Mas já falo disso. Aí a parte do meio aqui fala em Amplified Info with LinkedIn Integration. É muito legal isso. Aparece o lead, a gente já tem um link para o LinkedIn, onde a gente pode ver o LinkedIn do lead e ver por onde passou, ver quanto tempo está na empresa. Às vezes aí a gente já consegue bolar qual seria a prioridade. Se já tem um mês de empresa, nossa, a prioridade dele é colocar um CRM para dentro de casa. Então a gente já consegue entrar na ligação com esse background knowledge, tá? Com esse backstage, né, information que a gente gosta de chamar. Tá? Aí, beleza. Entramos em contato com o lead, conseguimos conectar com o lead. É muito importante que a gente faça uma qualificação boa. Tá? Que é uma qualificação boa? Aqui na Salesforce a gente trabalha muito a metodologia do Sandler, tá? Que é muito vinculado à metodologia do Bunch, que é Budget, Authority, Needs, Time Frame. Só que a gente vai além aqui na Salesforce. A gente não só faz perguntas robóticas para entender Budget, Authority, mas a gente gosta de entender, por exemplo, as suas dores técnicas, as dores pessoais, as dores financeiras daquele lead, daquela empresa. A gente gosta de pegar o compelling, ou seja, por que a gente está conversando agora, senhor ou senhora lead? Por que não um mês atrás? Por que não daqui a um mês? Por que agora é tão importante? E o que vai acontecer com a sua empresa, até com o seu cargo, se você não contratar um CRM para a sua empresa? É importante a gente fazer uma conversa muito legal, bolar um cenário dentro da cabeça do SDR para ver se ele quer gerar a sua oportunidade para o executivo de contas. Tá? Porque não é só gerar ou não gerar, a gente também faz um trabalho de nurture. Se a gente vê que o lead não entende muito CRM, a gente emula ele de informação, a gente chama de namorar o lead, a gente manda alguns e-mails, alguns vídeos de YouTube, a gente manda uma live como essa para ele entender um pouco da estrutura. Tá? Então, é muito legal o SDR saber se o lead está preparado para ser uma oportunidade. Tá? Se sim, ele passa essa oportunidade para o executivo de contas, que é o que a gente chama de flip, e se o executivo de contas constatar que é uma oportunidade e vai investir o tempo dele nessa oportunidade, ele passa para o estágio 2. E digamos que o estágio 2 é uma das maiores metas do SDR. Tá? A gente fala que a gente sorri quando chega no estágio 2 e celebra quando chega no estágio 8. Estágio 8, gente, é obviamente quando fecha a venda, mas isso é feito pelo executivo de contas e não pelo SDR. A gente é um time de geração de pipe. A gente roda a bola e passa a bola. A gente não está marcando os gols, mas quanto melhor for o nosso passe, mais chances, obviamente, de ter um gol aí no final da jogada. Então, no próximo slide, eu vou falar um pouco mais do fast engagement, do consistent persistence, tá? Então, no próximo slide, eu vou mostrar aqui que se você entrar em contato, por exemplo, o lead entrou, se você entrar em contato naquele primeiro minuto, ou seja, ele provavelmente ainda está no slide, você tem 391% de chance a mais de converter esse lead em uma oportunidade. Se levar 1 hora, ele pode abaixar para 36%. Se levar um dia, 17%. Ou seja,
para as startups que estão ouvindo a gente, vocês bolarem um time de Sales Development, é muito importante que você tenha um time preparado para receber o lead e receber ele rápido. Beleza, entrou em contato com o lead não atende o telefone, vou mandar um e-mail. Tá? Dependendo do ranking daquele lead, da qualidade daquele lead, a gente tem o nosso Einstein dá um score muito legal para o lead. Se for um lead alto, um lead com um score alto, a gente vai ligar mais 5 vezes, vai mandar mais 5 e-mails antes de poder desistir do lead, ou seja, arquivar o lead. Tá? Quando a gente arquiva o lead, é a gente meio que dizendo, tá bom, já fiz minha parte, agora eu vou deixar o lead voltar se tiver interesse. E o legal é que o SDR ainda vai ter 30 dias de validade com aquele lead, ele não vai perder aquele lead quando ele entrar em contato. E, obviamente, de acordo com o ranking do lead, são menos ligações e menos e-mails. Mas o importante é persistir, tá? Para você poder ter uma chance maior de ter uma call de sucesso. Tá? Eu tenho mais um minutinho, que dá tempo agora para falar um pouco das métricas. Então, gente, aqui na Salesforce a gente tem métrica para tudo, tem um dashboard muito legal, um dia espero mostrar para vocês. Se vocês, aliás, quiserem saber um pouco mais do business, pode entrar em contato comigo pelo LinkedIn. Tá? Então, diariamente, a gente tem uma meta muito forte de atividade, tá? De call connect, ou seja, call connect é quando você conecta com o lead. A gente tem uma meta muito, muito forte de organização. Então, eu falo que a gente tem 3 pilares, de organização, esforço, execução. Tá? A organização é como você trata o lead, o quão rápido você chega no lead. Esforço é quantas atividades você está fazendo no teu dia, de dar uma meta de X de atividade por dia, por semana e por mês. E execução é né, você poder gerar oportunidades para a empresa, que é o que a gente quer. A gente quer gerar pipe, a gente tem uma meta mensal de stage 1s e stage 2s, até de oportunidades fechadas, mas o importante é você mostrar, o SDR mostrar que ele consegue gerar oportunidades de uma maneira organizada e se esforçar ao mesmo tempo. Tá? Então, com isso, desculpa ter sido rápido, mas vou agora passar para a Leca, que vai falar um pouco mais do mundo de BDR. Muito obrigado. Valeu, Sean. Super obrigado aí, Sean. Bacana. Parabéns aí, trabalho maravilhoso que os BDAs, SDRs têm feito. E vamos lá, Leca, conta um pouquinho para a gente sobre os BDRs. Claro, Dani, obrigada. Então, vamos olhar um pouquinho o que o BDR faz, né? Como o Sean mencionou anteriormente, uma das coisas que a gente preza dentro da nossa cultura é o desenvolvimento de carreira das pessoas dentro de Sales Development. Então, assim, quando a gente vai procurar uma pessoa para BDR, a primeira coisa que a gente faz é olhar para os nossos talentos internos. Então, normalmente, é um SDR que passa de 1 a 2 anos dentro dessa posição, que já teve um desenvolvimento, que já chegou a uma senioridade. E quando a gente busca pessoas internas, a gente procura uma experiência de 3 a 5 anos. A gente não tem restrição procurar, precisa ser da área de tecnologia, não precisa, né? A gente procura pessoas que tenham um perfil comercial, soft skills, que a gente procura a comunicação, o ouvir o cliente, o poder de negociação, para poder avançar nessa carreira como um vendedor. Qual que é a principal função desse BDR, né? É gerar novas oportunidades, assim como o SDR. Só que a gente gera de uma forma um pouco diferente. Então, como o Sean falou, o SDR, ele é o inbound, o BDR, ele é o outbound. Ou seja, a gente procura de uma forma proativa o cliente. Então, para isso, a gente precisa ter uma estratégia, e eu gosto de dizer que é um exercício de equipe, né? Porque ninguém consegue fazer isso sozinho. Então, a gente vai ver mais para frente como esse exercício é feito em cima de uma estratégia. E tanto estudando os nossos clientes que já existem, como novos clientes. Óbvio, né, como o Sean mostrou inicialmente no primeiro slide para vocês, o nosso trabalho, o que é? É dar continuidade também à carreira dessas pessoas. Então, uma vez que esse BDR se desenvolve, faz a sua entrega e o próximo passo dele vai ser um account executive, né? Um vendedor. Então, a gente faz esse trabalho de desenvolvimento. Então, assim, além da gente estar gerando pipe, a gente tem um trabalho constante de desenvolvimento das pessoas. Agora, no próximo, eu vou contar para vocês um pouquinho, no próximo slide, como que a gente faz esse exercício, né, de geração. Então, assim, como eu mencionei para vocês,
um exercício de time, né? Então, o BDR ele não consegue fazer essa geração se ele não trabalhar bem com o time que está ao redor, né? Em inglês a gente chama de stakeholders, né? Então, o pessoal que está ao redor dele. Então, o Sean já mencionou também anteriormente que a gente trabalha com o BDA e a gente trabalha super alinhado com os vendedores, né? Que são os account executives, certo? Então, assim, o primeiro trabalho que a gente faz é identificar as contas. E para isso a gente usa, né, a nossa inteligência artificial para identificar quais são as melhores contas para a gente trabalhar. O BDR não faz isso sozinho, ele faz alinhado com o account executive. Então, isso eu vou explicar um pouquinho para vocês mais para frente como é que a gente faz. A gente procura essas contas e a gente trabalha essas contas da seguinte forma. A gente pode ligar diretamente para o cliente? Pode, mas a gente não gosta, né? Então, assim, o que a gente pratica realmente é criar uma informação de relevância, né? Então, um baixo, que a gente chama, que nada mais pode ser um e-mail ou enviado pelo LinkedIn. Uma vez criada essa informação, a gente manda para o cliente. Eu vou falar para vocês também mais para frente como a gente faz essa criação e como a gente trabalha alinhado junto com os BDAs para fazer esse trabalho. Uma vez feito esse e-mail, a gente vai qualificar essa oportunidade, a gente vai colocar todas as informações que a gente precisa para que aquilo se torne uma oportunidade, também falado já anteriormente, dentro da qualificação do bench, para passar essa oportunidade para o vendedor e o vendedor marcar o gol, certo? Então, assim, para tudo isso acontecer, a gente precisa de algumas outras áreas que ajudem esse trabalho. Uma delas é o time de Buyer Program. Buyer Program é o time que faz os nossos sales plays. Então, uma vez que nós definimos as contas, uma vez que nós definimos a estratégia, quais são os clientes que nós vamos apontar, né, que nós vamos tentar ajudar, o time de programs ajuda a gente a fazer esses sales programs. No próximo slide, se a gente puder passar para frente, vou mostrar aqui para vocês como que a gente faz isso. Perfeito. Falei para vocês que a gente não recebe lead. A gente fala, poxa, como é que a gente faz? Bom, a gente tem lá no nosso CRM, né, todas as informações e a estrutura do que a gente tem dentro do nosso território. Então, a cada 6 meses, esses territórios são revisados. E esses territórios, eles são tierizados. Tá? Então, essa informação de tierização, cada empresa usa uma maneira. Nós usamos a nossa inteligência artificial e nós usamos componentes diferentes, como o gás de empresa, tamanho de empresa, número de funcionários, para tierizar potencial da empresa, para tierizar essas contas. A cada 6 meses, essa revisão é feita. Os vendedores sentam tanto com os seus, o que a gente costuma chamar de peers, né, tanto com os seus peers como os seus diretores e gerentes, e definem uma estratégia em cima daquelas contas, óbvio, com um direcionamento para a cota deles, né, o que eles precisam entregar no ano. A gente só faz a cada 6 meses? A gente faz o planejamento das contas a cada 6 meses, mas a gente revisa todo quarter. Então, um plano precisa ser revisado constantemente e isso é feito em time. Uma vez que é feita essa tierização, o Tier 1, a gente chama aquelas contas que o vendedor precisa tomar conta. Aquela conta que precisa, que às vezes já existe na nossa base, ou seja, já é cliente Salesforce, ou aquela conta que, por algum motivo, o vendedor considera estratégica. O Tier 2 e o Tier 3 são as que nós prospectamos, tá? E o Tier 4 são aquelas que são mais reativas, onde o time de marketing nos ajuda, aí o time do Dani nos ajuda com leads, trabalhando a parte, né, mais reativa do cliente, tá? Tudo isso, o SDR também pode tocar, mas o BDR, ele tem a obrigação de fazer essa cobertura desse Tier 2 e do Tier 3. E aí a gente tem umas regrinhas que eu comento para vocês para frente, para a gente não pisar um no pé do outro, tá? Uma vez feito isso, a gente trabalha a nossa estratégia. Então, nós escolhemos as contas, nós decidimos onde nós vamos trabalhar, e aí a gente faz o trabalho de perfilar essas contas, né? O BDA, ele faz o trabalho de entender o que está acontecendo naquela conta e perfilá-las. Feito o trabalho de perfilação, nós vamos fazer
o contato com o cliente, que eu vou mostrar para vocês o primeiro contato, como é que a gente faz, mostrando o valor, entendendo a dor, tudo aquilo que o Sean já mencionou. Para que tudo isso aconteça, é super importante lembrar que a gente está constantemente capacitando e certificando o time. Vamos para o próximo, para poder contar para vocês como é que a gente faz isso de uma maneira mais aprofundada. Beleza, eu falei para vocês que a gente não gosta de pegar o telefone e ligar direto para o cliente, certo? Então, a gente usa uma metodologia do John Barrows, que é o baixo, tá? Então, o baixo nada mais é do que um e-mail bem estruturado. Eu não sei vocês, mas eu já recebi um monte de e-mail que não tinha nada a ver comigo, né? Então, assim, o que é importante nesse baixo, né? A gente tem um título atrativo, certo? Eu sempre falo, o cliente não tem que descer mais do que uma página, a mensagem ela precisa caber na tela do celular do cliente, então ela precisa ser rápida, objetiva e atrativa. Então, uma boa introdução, por que você está contratando aquele cliente? Então, aqui a gente usa muita parceria dos BDAs, porque os BDAs, eles fazem esse trabalho de ver quais são as pessoas, eles pesquisam quais são as notícias, então muitas vezes a gente traz aqui nesse, por que nós estamos contratando? Por quê? Porque de repente aquela empresa publicamente recebeu um investimento, ou está passando por uma inovação, então a gente usa essa informação para colocar no nosso e-mail. E óbvio, né, a gente precisa chamar o cliente para um próximo passo, então é super importante a gente deixar ali e falar, podemos conversar? Quando que a gente pode se alinhar? E aí ter essa resposta, tá? A gente fala que é super importante ter essa cadência de envio de e-mail para a gente manter o contato. Você não envia somente um e-mail ou uma mensagem por LinkedIn para uma pessoa só dentro de uma empresa, né? Você vai procurar sempre aqueles contatos que são relevantes para você. Muito bom. O Sean já comentou para vocês como que a gente mede, né? Então, assim, dentro de atividades está isso, né? Ligar para o cliente, né? Os e-mails, como que é a operação diária dos leads. Você falar, poxa, mas Leonela, você não falou para mim que o BDR não usa lead. Ele não usa lead, mas o que a gente tem aqui? A gente respeita o nosso cliente, né? Cliente acima de tudo. Se o cliente ele está tendo um contato já com o BDR, o SDR não pode tocar pelo menos durante 21 dias, porque ele está mantendo um contato com uma pessoa. Então, a gente preserva esse relacionamento. Então, o que a gente chama de touch na conta. Então, assim, durante 21 dias, a gente vai gerenciando esse contato para garantir que o cliente está sempre sendo comunicado do que está acontecendo e as informações. Então, assim, se o SDR recebe um lead, que tem um touch de um BDR nos últimos 21 dias, ele é passado para o BDR. Então, a gente precisa fazer esse gerenciamento de lead, principalmente porque se ele está procurando a gente, é porque tem alguma informação que a gente precisa passar para ele. As nossas métricas, o BDR, ele é medido por estágio 1 criados, que é aquela primeira identificação, né, que existe uma oportunidade para manter o nosso pipe saudável. Estágio 2, que é o que o Sean comentou, né, que a gente comemora muito, né, porque é a vitória, acabou ali, a gente conseguiu o estágio 2, a gente passa a bola e a gente torce aí para o vendedor conseguir fechar a venda. Então, a gente monitora isso semanalmente e mensalmente. Para o BDR, a grande vitória é quando a gente tem essa oportunidade que ela se converteu nessa sigla que vocês estão vendo aí, o ACV, tá? Que é o nosso revenue. Então, o mensal, óbvio, a gente tem um controle de todas as informações, mas é super importante a gente ter essa cadência semanal. Se a gente puder passar para o próximo, eu vou contar um pouquinho para vocês como é que a gente segue esse ciclo da oportunidade para BDR. Perfeito. Mencionei para vocês o estágio 1. O estágio 1 é o quê? Peguei aquela conta que eu utilizei, fiz a estratégia, entendi que aquilo tem uma oportunidade, eu crio aquilo no meu sistema para dar visibilidade para todo mundo. Todo mundo tem acesso disso na Salesforce. Então, todas as áreas vão ver que existe uma possível oportunidade ali, certo? E é 5% de chance de fechar. O que é o estágio 2? O BDR, ele conseguiu, junto com o BDA, mapear essa conta, conseguiu ter uma ligação relevante, entender as dores, tudo aquilo que o Sean já contou para vocês do que seria o nosso compelling, entendeu quais são os desafios e a gente decidiu que a gente consegue ajudar esse cliente. Estágio 3, estágio 4 e até estágio 8, como foi mencionado anteriormente, são estágios de responsabilidade de um vendedor. Mas lembra lá no começo quando eu falei que a gente capacita
o nosso BDR, aqui é super importante. Quando a gente vê que o BDR ele já chegou a uma senioridade que a gente tem dentro de um career path, como chegar a isso, a gente entende que a gente já começa porque a gente já pode começar a trabalhar esses outros estágios. Então, a gente fala que se a gente tem uma qualificação aprofundada, um pipe de qualidade, né, um BDR com um brand super forte, a gente consegue desenvolver talentos e ter um alinhamento excelente entre todas as áreas. Parte de BDR é isso. Eu queria voltar agora para o Dani, para a gente dar um resumão aí do que a gente falou, né, Dani? Super obrigado, Leca. Obrigado para você. Baita trabalho que esse time de BDRs faz. Parabéns, Sean. Parabéns para toda a nossa rana aí de Sales Dev. Vocês são uma escola, são o nosso motor de talentos na Salesforce. E é muito legal a gente poder compartilhar isso, porque, sem dúvida nenhuma, é parte aí do tempero secreto da Salesforce, essa máquina de Sales Dev que virou livro, que virou metodologia no mercado. Então, se eu pudesse fazer um resumo aqui, pessoal, acho que a primeira coisa que vocês perceberam é a ideia de especialização. O Sean fez a metáfora ali, né, com futebol, marketing na defesa, Sales Dev no meio campo, vendas no ataque. Então, especialização é o nome do jogo, né? Até tem alguns goleiros que são bons aí, conseguem fazer gol de falta, mas não é o mais normal. O mais normal é cada um fazendo bem a sua função. Então, claro, né, quando eu falo com muita startup, eles falam, putz, mas eu não consigo, eu não vou ter uma equipe de 20 pessoas, eu tenho uma pessoa. Tudo bem, tenha uma pessoa que, de repente, faça o papel de SDR e BDR, que receba leads de marketing, mas que já comece a desenvolver essas qualificações que a Leonela descreveu, de uma pessoa mais sênior que consegue fazer outbound, que consegue lidar com objeções, que não necessariamente depende de leads chegando de marketing. Então, primeiro ponto, especialização. Quando você olhar a tua área de vendas, olhar a tua área de marketing, olhar ali tua estratégia de growth, como que você especializa. Segundo ponto, essa ideia de que o vendedor não é muito fã de prospectar novo cliente, né? Na Salesforce, inclusive, a gente tem um modelo diferente do mercado, onde o vendedor sempre fica com a conta, ou seja, faz o hunting, vende, depois continua junto com o CSM, com alguém de Customer Success. Então, os nossos vendedores têm essa responsabilidade não só de sucesso, mas de prospectar, mas a gente entende que eles querem prospectar grandes deals em base instalada, por isso que a gente precisa tanto de um time de SDR e BDR, né? Como compensar? Queria até chamar um pouquinho aqui, Sean e Leca, vocês de volta, porque isso é uma pergunta também muito frequente, né? Pô, mas como é que eu pago? Então, assim, é um raciocínio, a gente já quer desenvolver nessa turma uma mentalidade de vendas, então já é uma ideia de complan, de você ser comissionado, mas, claro, você vai ter um componente de pipe e um componente do que foi fechado, para garantir que você gera com qualidade. Sean e Leca, vocês querem dar uma palhinha de 10 segundos aqui nessa parte de compensation? Isso é algo que o mercado tem bastante interesse. O que mais vocês podem compartilhar um pouquinho além disso? Olha, para SDR é muito simples, tá? A gente tem metade da compensação deles por estágio 2. Lembra, eu expliquei aquela oportunidade que o AE julgou como uma oportunidade boa que vai investir seu tempo. Então, a gente dá uma meta, tá? E a outra metade da meta é ACV time. Isso motiva o SDR a torcer pelo time e trabalhar num teamwork, num espírito legal com seus companheiros. Que legal. Então, a grana fechada, né, que é o componente de qualidade, mas não só individual do SDR, mas do time inteiro, todo mundo torcendo. Legal, bacana. Exato. E até também, de repente, um sai de férias, eu cobro essa pessoa com tranquilidade, porque sei que vou ser compensado pela equipe. Leca, alguma coisinha na parte de BDR que você queira trazer aqui de compensation? A parte de BDR funciona da mesma forma, a única diferença é que nós somos divididos por linha de produtos, mas para incentivar a venda do que realmente o cliente precisa e a gente não gerar uma competitividade desnecessária e sim priorizar a necessidade do cliente, a gente no revenue, né, no ACV, como o Sean mencionou, a gente também é compensado time cross, né? Então legal. A gente incentiva muito essa parte, mas o compensation funciona da mesma forma que o SDR. Bacana, legal. E finalmente, pessoal, vocês viram aqui, né, várias vezes o Sean e a Leca falaram de stakeholders e de alinhar, né, e de várias pessoas. Então, essa parte de alinhamento é fundamental. Acho que um outro componente que a Salesforce refinou muito nesse período aí, que é um grande aprendizado nosso,
são as estratégias de segmentação. Vocês ouviram ali muito o pessoal falar de tiers, né? Que são as camadas. O que são os tiers? Nada mais é do que você segmentar. Lembra que na Salesforce a gente vende do pinico à bomba atômica, né? A gente tem clientes muito pequenos que tem um usuário e clientes imensos que têm dezenas de milhares de usuários. Então, como que você segmenta bem a sua estratégia de go-to-market e garante que o BDR está fazendo o trabalho certo de prospecção em contas médias e grandes e que o SDR está ligado ali no inbound, que vai fomentar muito mais ali em pequenas empresas. Gente, super obrigado. Espero que vocês estejam adorando o evento. Para nós foi uma alegria, uma satisfação estar aqui no Case Startup. Sean, Leonela, brigadão. Vocês são nota 1000. Obrigado por estarem conosco aqui nessa sessão. Um ótimo evento a todos. Tchau, pessoal. Obrigada. Obrigado, gente.